Olá, a Rússia rejeitou a proposta de trégua do presidente Donald Trump e Israel voltou a bombardear a faixa de Gaza e retomou a operação terrestre na guerra contra o movimento de resistência islâmica, o Hamas, que contra-atacou com foguetes. Neste momento, ou na madrugada de hoje, 3 milhões de israelenses estão em área sob o toque de recolher. Um míssil disparado pelos Houthis do Iêmen, bombardeados nessa semana pelos Estados Unidos, foi interceptado pelas Forças Armadas de Israel. Os planos de paz do novo presidente norte-americano não avançam. Isso pode até mudar, mas as expectativas não são favoráveis no momento. Durante a campanha eleitoral, Trump prometeu acabar com essas duas guerras. Afirmou que não teriam nem começado se ele estivesse na Casa Branca em vez de Joe Biden. Trump pressionou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, um aliado que não queria a eleição da candidata democrata Kamala Harris, vice-presidente de Biden, porque o plano de paz de Biden e dos democratas previa a criação de um Estado nacional para o povo palestino. Netanyahu passou toda a sua vida política lutando contra um Estado palestino, só aceitou o acordo para uma trégua com troca de reféns por palestinos presos em Israel, sob pressão de Trump, que queria um cessar-fogo antes de tomar posse. Não foi a primeira vez que Israel fez isso. Em janeiro de 2009, o então primeiro-ministro Ehud Olmert parou uma guerra contra o mesmo Hamas antes da posse do presidente Barack Obama. Desta vez, Bibi Netanyahu rompeu a trégua sob a alegação de que o Hamas rompeu a trégua com o apoio de Trump sob a alegação de que o Hamas se nega a libertar os últimos reféns. A segunda fase do acordo previa um cessar-fogo permanente e a retirada de Israel em troca da libertação de todos os reféns vivos e da devolução dos corpos dos que morreram. Mas as negociações não avançaram. O Hamas mostrou muitos homens armados em cerimônias triunfalistas de troca de reféns por prisioneiros palestinos, está muito enfraquecido, mas longe de ser totalmente derrotado. Mostrou a determinação de se manter como força dominante na faixa de Gaza. Isto é inaceitável para Israel depois do ataque terrorista de 7 de outubro de 2023, que deu início à guerra, com a morte de cerca de 1.200 israelenses e estrangeiros que estavam em Israel. Na resposta de Israel, cerca de 47.800 palestinos foram mortos em Gaza. Esse número é contestado, tanto para mais quanto para menos, mas é o número oficial das autoridades do Hamas antes da guerra, que já dura 531 dias, e agora se prevê que possa durar mais 6 meses, talvez um ano. Antes do início da guerra, o Hamas tinha 30 mil milicianos. O ex-secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, do governo Joe Biden, estima que o Hamas ainda tenha 30 mil homens em armas. Os terroristas mortos teriam sido substituídos por novos recrutas. Por isso, Israel tem interesse em prolongar a guerra para atingir o objetivo de destruir a máquina militar do Hamas, o que talvez seja impossível destruir totalmente. Anteontem, Israel anunciou a morte de mais 5 líderes do Hamas em Gaza. A segunda etapa do acordo de cessar-fogo implicaria a libertação de todos os reféns e um cessar-fogo definitivo, o fim da guerra. O Hamas sabe que os reféns são seu único instrumento de barganha. Netanyahu endureceu para manter a unidade de seu governo de extrema-direita, com partidos extremistas que exigem a continuidade da guerra até a derrota total do Hamas, o que, como eu falei, parece impossível. Netanyahu depende dos aliados para aprovar um novo orçamento. Sem isso, o governo cai e ele será responsabilizado não só pelo ataque terrorista de 7 de outubro, como terá de responder a 3 processos por corrupção que podem levá-lo para a cadeia. Então tem interesse pessoal em prorrogar a guerra. Os parentes dos reféns e os israelenses que exigem o fim da guerra protestam nas ruas contra o reinício das hostilidades
que também é mais uma forma de pressionar os palestinos a aceitarem a proposta de Trump de reassentamento em outros países numa limpeza étnica da faixa de Gaza, o que é um crime à luz do direito internacional. Netanyahu apoia o plano de Trump porque seria o fim da esperança de criação de um Estado palestino independente na Cisjordânia, na faixa de Gaza. Os Estados Unidos e Israel estão sondando países africanos que poderiam receber os palestinos de Gaza. Mas não vai haver paz no Oriente Médio sem a criação de uma pátria para o povo palestino. Esta é a receita, sem uma pátria para os palestinos, será essa guerra sem fim. Ao mesmo tempo, as negociações para acabar com a guerra na Ucrânia também não andam. Trump fez uma conversa telefônica de 2 horas com o ditador russo Vladimir Putin anteontem. No dia 18, Putin rejeitou a proposta de trégua de 30 dias feita por Trump. Para não admitir que recusa totalmente a trégua, prometeu parar com os bombardeios à infraestrutura de energia da Ucrânia, mas nem isso fez. O presidente dos Estados Unidos se apresenta como um mestre na arte de negociar, como o melhor negociador do mundo, mas fez várias concessões ao ditador russo antes do início das negociações, o que não parece uma boa tática. Trump descartou a possibilidade de que a Ucrânia entre para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Trump afastou a possibilidade de apoiar uma força de paz de países europeus da OTAN, declarou que a Ucrânia terá de aceitar perdas territoriais e humilhou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na Casa Branca. Nenhum presidente ucraniano pode aceitar a cessão dos territórios que a Rússia exige. Sob pressão de Trump, Zelensky aceitou, em princípio, um acordo para ceder a metade da riqueza mineral do país aos Estados Unidos, mas quer garantias de segurança, além da presença de empresas americanas na Ucrânia, que Trump apresenta como uma garantia de segurança. Por sua vez, Putin quer conquistar os objetivos da guerra na negociação mediada por Trump. Exige que a Ucrânia não entre para a OTAN, que não receba mais ajuda militar e de inteligência, que a Ucrânia seja desmilitarizada, que não haja tropas estrangeiras no país, e quer anexar, além da Crimeia, que tomou em 2014, as 4 províncias que invadiu a partir de 24 de fevereiro de 2022, Donetsk, Lugansk, Zaporígia e Kherson, províncias que a Rússia não controla totalmente. E Putin não fala nos 10 mil soldados norte-coreanos que lutam na região de Kursk, dentro da Rússia invadida pela Ucrânia. Putin quer mais do que conquistou no campo de batalha. E Trump é suficientemente tolo para imaginar que, numa relação pessoal, vai conquistar um ex-agente do KGB, Comitê de Defesa do Estado, a Polícia Política da União Soviética, um mestre na arte de trapacear, como Putin. Trump jogou uma boia de salvação para Putin, que sofreu um enorme desgaste interno na Rússia com a guerra, inclusive com deterioração da economia, mas que ainda aposta que pode suportar o conflito por mais tempo do que os ucranianos. Putin acredita que pode manipular Trump. Depois do telefonema de 2 dias atrás, o Kremlin declarou que a Rússia exigiu o fim da ajuda militar e de inteligência à Ucrânia. Trump afirmou que os dois não discutiram ajuda. Alguém está mentindo, mas é evidente que Trump valoriza mais a melhoria das relações com a Rússia do que o futuro da Ucrânia, com a esperança de afastar a Rússia da China, que considera a grande inimiga dos Estados Unidos. Dificilmente vai conseguir isso. A guerra consolidou a relação entre China, a parceria entre China e Rússia. Delegações dos Estados Unidos e da Rússia voltam a se reunir em Jeddah, na Arábia Saudita, em 24 de março. Cabe lembrar que no primeiro governo, Trump fez um acordo de paz com a milícia extremista muçulmana dos Talibã, sem exigir desarmamento, nem um acordo com o governo afegão apoiado pelos Estados Unidos. Depois, os Talibã retomaram o poder e Trump acusou Biden pela retirada caótica de Cabul.
na capital do Afeganistão, quando 13 soldados norte-americanos foram mortos num ataque terrorista atribuído a um grupo ligado ao Estado Islâmico. Trump também enfrenta problemas internos nos Estados Unidos. Juízes federais de primeira instância rejeitaram a expulsão de imigrantes ilegais de uma gangue da Venezuela, com base na Lei de Inimigos Estrangeiros, uma lei de 1978, porque os Estados Unidos não estão em guerra com a Venezuela. O outro juiz proibiu a expulsão de soldados transgêneros das Forças Armadas, e um terceiro, o o desmantelamento da Agência dos Estados Unidos para Ajuda Internacional, USAID. Trump defendeu o impeachment de juízes que não aceitam decisões do Poder Executivo. Seu principal assessor, o bilionário Elon Musk, o homem mais rico do mundo, passou a distribuir dinheiro para deputados e senadores que apoiem o impeachment de juízes. Isso provocou a reação do presidente da Suprema Corte, John Roberts, nomeado por George W. Bush. Nos Estados Unidos, o cargo de presidente da Suprema Corte é vitalício e não há idade limite para aposentadoria de ministros do Supremo Tribunal norte-americano. John Roberts declarou que, quando alguém não gosta de uma decisão da Justiça, deve apelar, deve recorrer a instâncias superiores. Os conservadores são maioria de 6-3 na Suprema Corte dos Estados Unidos. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Instagram, no LinkedIn, no Threads, no Substack e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.